Meus queridos irmãos, com certeza algum dia você já usou um desse, sim ou não? Tem gente que faz dessa ferramenta, vamos dizer assim, né, algo imprescindível na sua vida. Tem prazer, gosta de usar e fica bem até usando. Nós sabemos muito bem para que serve um chapéu, sim ou não? Claro que sabemos. Sabemos que o chapéu ele é muito útil quando, por exemplo, a gente vai trabalhar, não é verdade? Para a gente se proteger do sol, a gente coloca o chapéu na cabeça. As mulheres também, quando vão à praia, elas colocam o seu lindo óculos de sol e também um chapéu para se proteger daquele sol terrível. E assim então, tem gente que não dispensa o chapéu. Que bacana. Inclusive, como eu disse, às vezes o chapéu faz parte do ser daquela pessoa. Ela não consegue se imaginar sair de casa sem o seu chapéu. E quando a pessoa fica idosa, né, até às vezes ela esquece que ela já pôs o chapéu na cabeça e fica perguntando para a mulher: mulher, onde que está o meu chapéu? Onde que está o meu chapéu? Ela só faz assim, ó, está na cabeça, né? E a pessoa esquece. De tanto que gosta, de tanto que é o costume, o hábito de usar o tal do chapéu, usa. E tem gente que fica muito bem de chapéu. Inclusive o chapéu fez parte de vários programas de auditório, fazia parte de quadros de programa de auditório. Por exemplo, aquele quadro chamado Para Quem Você Tira o Chapéu, né? Quantos e quantos apresentadores fizeram uso desse quadro no seu programa. Ali então você tem vários chapéus pendurados, aí você vai lá, olha ali para dentro do chapéu e tem nomes de pessoas. Se você por algum motivo gosta, admira aquela pessoa cujo nome está ali no chapéu, você diz: para essa pessoa eu tiro o chapéu. Aí o apresentador pergunta: mas por que você tira o chapéu? Aí ele faz uma lista de virtudes que levam aquela pessoa a tirar o chapéu. Mas outras vezes tem um nome lá, um nome que de repente não desperta tanta simpatia por aquele que lá está tirando o chapéu e diz: para esse eu não tiro o chapéu, ou seja, para esse eu não faço homenagem nenhuma, e coloca de volta o chapéu no lugar. Aí no final do programa, no final do quadro, aí todo mundo finalmente, todo mundo fica curioso, mas por que essa pessoa não tirou o chapéu para esse nome? Por quê? Aí no final do quadro, ali ele explica por que ele não tira o chapéu. Vocês devem estar estranhando o que tem a ver o chapéu com a leitura de Gênesis, com o Dia dos Pais e assim por diante. Vou pedir para a Rani clicar aí. E vocês vão ver aqui, ó. Não sei como é que está a imagem, talvez não esteja tão boa assim para vocês poderem ver. Mas na verdade eu fotografei, eu printei uma imagem de um vídeo. Eu assisti esse vídeo assim, eu fiquei impressionado com esse vídeo. É o vídeo de um casamento. E aí, acompanhando o vídeo, eu observei que a avó da noiva, ela estava trazendo consigo um chapéu. E ela entregou o chapéu para a neta. Pode passar outro? E ela entregou o chapéu para a neta no dia do casamento da neta. Aí eu fiquei curioso, mas o que está acontecendo aqui nesse vídeo? Eu nunca tinha visto. Eu já vi muitas coisas acontecer numa cerimônia de casamento, mas um chapéu entrar ali e ser entregue para a noiva, e essa entrega causar tanta emoção, eu fiquei curioso. Aí eu li a reportagem a respeito desse casamento. Na verdade, era o casamento de uma jornalista.
E o pai daquela jornalista havia falecido algum tempo antes do casamento. E justamente aquele pai faria muita falta numa cerimônia tão esperada, tão aguardada, como é a cerimônia do casamento de uma filha. Porém, como a presença dele era muito importante para a noiva, e claro, ele estando morto, essa presença não tinha como acontecer, a sua avó fez o seguinte: ela achou um jeito de trazer a memória do pai daquela menina, daquela noiva, de trazer a memória dele à tona, e trazer aquela memória para aquele momento tão especial, o momento do casamento. Então aquela avó entrou segurando o chapéu e o pente que o pai da noiva sempre usava. Aí então a jornalista, quando recebeu de presente aquele chapéu, ela ficou muito emocionada, muito agradecida com a iniciativa da avó. Aí, olhando toda a emoção da noiva, quando ela recebeu nas suas mãos o chapéu que pertenceu ao seu falecido pai, eu comecei a pensar no que aquele pai representou para aquela filha, ao ponto dela se emocionar tanto ao receber o chapéu que pertenceu àquele pai. Aquele pai deve ter impactado muito a vida da filha, deve ter marcado muito a vida daquela filha. É difícil a gente mensurar essa questão do sentimento entre pais e filhos, vocês não acham? Pois o pai, ele marca a vida dos filhos. Provavelmente aquela noiva, quando começou a olhar aquele chapéu foi o gatilho para muitas lembranças serem despertadas naquela noiva. Provavelmente ela lembrou-se ali da primeira bicicleta que ela teve, dada pelo pai. Quem sabe o pai ensinou ela a andar de bicicleta. Foi o primeiro que acompanhou, testemunhou os tombos que a filha levou para aprender a andar de bicicleta. Quem sabe quando ela olhou para aquele chapéu, lembrou-se ali do primeiro dia de aula, o pai levando ela para a aula. Ou quem sabe ainda, quando ela olhou aquele chapéu, veio à memória o dia da formatura dela. Formatura essa e estudo esse que custou muito esforço, muita dedicação do pai para que essa formatura finalmente se tornasse uma realidade. Quanta lembrança bonita aquele simples chapéu despertou naquela noiva. Porque o pai dela marcou muito a sua vida. E como ela gostaria de ver o seu pai ali presente. O pai não podia, o chapéu fez com que a presença dele na lembrança e no coração dela fosse ativada. E nesse domingo, pode passar para frente? E nesse domingo, conhecido como o Dia dos Pais, nós falaremos sobre um pai da Bíblia. Um pai que marcou a vida do seu filho. Estou falando de Abraão e seu filho Isaque. E como esse pai marcou a vida daquele filho. Evidentemente que a Bíblia coloca passos que esse pai seguiu para marcar a vida do filho. E nós, olhando a Escritura Sagrada, nós encontramos 3 passos desse pai que marcou a vida do seu filho. O primeiro passo está aqui, em Gênesis capítulo 21, versículo 4. O versículo que a gente leu na abertura desta reflexão. Onde lemos assim, que Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Nos tempos atuais, os pais, evidentemente, principalmente se tratando de pais cristãos, eles não circuncidam mais
os seus filhos. Mas eles fazem algo muito melhor e muito maior. Eles trazem os filhos para o batismo. Eles seguem aquilo que Jesus deixou registrado em Mateus capítulo 28, e de fazeis de discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, os pais que marcam a vida dos filhos são aqueles pais que criam os filhos nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento, como Abraão fez com Isaac, e como os pais de hoje fazem em relação aos seus filhos. Porque os pais cristãos sabem que esta é a sua função, esta é a sua obrigação, trazer o quanto antes o filho para ser batizado. O pai cristão, ele sabe que além de suprir aos filhos em suas necessidades, como estudo, comida, roupas e tudo mais, os pais sabem que precisam suprir as necessidades espirituais, e por isso então eles preocupam-se em direcionar os filhos desde cedo no caminho do Senhor. Ou seja, começa no batismo, depois traz os filhos para a escolinha dominical, e são caprichosos nessa tarefa, e precisam ser, pois um pai cristão que realmente ama o seu filho, o pai cristão se preocupa com a eternidade deste filho. E existe uma carreira proposta para tanto, ou seja, primeiro o batismo, depois a escolinha dominical, aí vem a instrução de confirmandos, e aí muitos pais erroneamente pensam, agora terminou a minha missão, meu filho está confirmado, quando na verdade a missão do pai não terminou ainda. Ele precisa continuar ajudando o filho, incentivando o filho a vir à juventude, à união juvenil, para que esse filho também tenha amizades cristãs, esse filho possa crescer num ambiente saudável, onde ele participa das reuniões, onde ele vai em congressos distritais, nacionais, ou seja, é um pai preocupado com a eternidade do filho. E esse filho casa, esse filho vai ter filhos, vai dar netos para aquele pai, e aquele pai, ele continua de olho, monitorando a vida espiritual do filho. Porque pai que é pai é assim, gente. Pai que é pai, ele quer preparar bem o seu filho também para a eternidade. Ele sabe que a qualquer momento Deus pode chamar o seu filho, e isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. E aí o teu filho está preparado para a eternidade? O pai trabalhou nesse quesito em relação ao filho? Pai que é pai, prepara o filho para a vida. Pai que é pai, prepara o filho para a morte. Pai que é pai, prepara o filho para o tempo presente. Pai que é pai, prepara o filho para a eternidade. E Abraão fez isso. Abraão criou Isaac nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Mas nós vemos uma outra característica nesse pai cuidadoso, nesse pai zeloso. Esse pai era um pai coruja. Vejam lá no versículo 8 do capítulo 21 de Gênesis. Ali diz assim, que Isaac cresceu. Claro, como toda criança, Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ou seja, Abraão deu uma grande festa. Era um grande acontecimento, um grande evento. O filho dele havia desmamado. Ele estava assim, Abraão, orgulhoso do seu filho. Ele acompanhava tudo que estava acontecendo no crescimento do seu filho. Ele estava nos ensinando também, Abraão, como nós pais precisamos estar atentos aos momentos especiais da vida de nossos filhos.
quando o filho deixou de mamar, quando o filho deixou a chupeta, comemore. Quando o filho fez um bom trabalho, tirou uma boa nota, comemore. Não diga para ele, você fez simplesmente a tua obrigação. Mas comemore, abrace, celebre. Um pai que se preocupa com o filho, acompanha e celebra todas essas pequenas vitórias que vão se acumulando ao longo de sua vida. E Abraão foi um pai presente, sim, um pai presente, e ser o pai presente implica em coisas simples, como saber a idade do filho, sem pensar muito. Qual é a idade dos filhos de vocês? Saber o dia do nascimento dos filhos, o dia do batismo dos filhos, a série que o filho está cursando, e outras coisas assim. Como é que vocês saíram nesse breve teste que eu fiz com vocês aqui? Então, o primeiro passo de um pai que marca a vida de seus filhos é sim criar os seus filhos nos caminhos de Deus e estar presente ali na vida dos filhos, nas pequenas e grandes conquistas. Comemore, faça aqui como Abraão, que fez um grande banquete quando o filho desmamou. Mas que bobagemzinha, que coisa simples, para que fazer um banquete e festejar? Porque isso faz parte, meus irmãos, faz parte do investimento que um pai faz no filho, faz parte. Além disso também, muitas coisas, e muitos pais dizem assim, mas eu dou tudo para o meu filho, ele não precisa dessas comemorações bobinhas, não precisa de tanta festa assim. Aí eu li uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Alguém disse assim, que muitos pais dão tudo a seus filhos, menos a si mesmos. Uau! Muitos pais dão tudo, tudo, tudo. O filho vê um brinquedo, pai, eu quero, o pai vai lá e compra. O filho está lá no shopping, pai, eu quero o tênis, o pai vai lá e compra. O filho vê uma foto da Disney, pai, eu quero, o pai paga uma viagem para o filho para Disney. O pai dá tudo, mas às vezes o pai não dá a si mesmo. Ele é um pai ausente. O filho não vê o pai participando da sua vida. Ele vê o pai distante. Um pai que não participa. É diferente de Abraão. Abraão foi um pai, sim, que marcou a vida do filho Isaque. E nos ensinou que o próximo passo para marcar a vida do filho é impactar a vida do filho da seguinte forma: é participar das escolhas mais importantes que o filho vai fazer. Eu queria que vocês olhassem Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 2 e o versículo 4. Olha o pai aqui preocupado. Olha o pai aqui participando das escolhas mais importantes de seu filho. Vejam lá. Gênesis capítulo 24, versículo 2. Ali Abraão chama o mais antigo servo da casa e diz assim: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Era um juramento que Abraão ia exigir do seu servo mais antigo. E aí veja agora o versículo 4 que diz assim: irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão se preocupou com esse assunto. Abraão se preocupou e cuidou da futura vida familiar de Isaque. Abraão orientou seu filho a ter como uma esposa de Deus, uma mulher de Deus. Para Abraão, se Isaque não tivesse uma mulher, uma esposa, uma mulher de Deus, com a mesma formação religiosa que ele tinha, que ele recebeu do seu pai, então certamente
O casamento do filho Isaque seria um casamento permeado por muitos problemas. E nós sabemos que isso é uma realidade nos dias de hoje. Muitos casamentos estão na berlinda porque os pais não orientaram os filhos a escolher pessoas de Deus para serem suas companheiras. Muitas vezes os filhos estão procurando na companheira beleza, riqueza, formosura, e se esquecem do principal, se esquece da questão espiritual, se esquece do que ela confessa como fé, o conteúdo de sua fé. E aí vai começar a se lembrar de assunto religioso quando vai casar. E agora, onde é que nós vamos casar? Na tua, na minha? E de repente descobre que não é nem na dele nem na dela, porque ela não tem uma igreja, ela não tem uma formação religiosa. Mas esse assunto nunca entrou em pauta entre o filho e a noiva. Nunca entrou no casal de noivos em pauta essa questão espiritual, porque foi uma questão colocada em segundo plano, que é o que muita gente faz. Coloca as coisas de Deus no segundo, no último plano. Aí que quando vão marcar a data do casamento é que vão perguntar que igreja que vão casar. Mas aquele pai Abraão, ele se preocupava com a escolha que o filho iria fazer da sua companheira. Eu não sei se Abraão conhecia esse ditado popular, mas diz um ditado popular assim, que um casal é mais feliz quando canta a mesma música. Ou seja, muitos casais têm desafinado feio nesse quesito. De repente, você está lá escolhendo uma pessoa que não tem nada a ver com o que você crê, com a formação religiosa que você teve, formação que começou lá junto ao seu pai, sua mãe, aí que continuou na igreja com o auxílio dos professores, escola dominical, doutrinadores, professores de doutrina e assim por diante. Então Abraão, ele marcou a vida do seu filho. Ele demonstrou o amor por Isaque, dedicando sua vida para colocar seu filho nos caminhos do Senhor, se preocupando com o seu futuro, com o seu casamento. Abraão foi uma pessoa que participou das escolhas, claro, não que ele escolheu pelo filho, isso tem que ser uma escolha do filho, com quem vai casar, o que vai cursar, em que vai trabalhar. Isso nós pais não podemos impor nosso desejo, isso é terrível, é frustrante para o filho, quando a gente faz com que eles sigam simplesmente aquilo que a gente quer para eles. Mas que nós precisamos nos preocupar, orientar, aconselhar e orar, para que eles façam boas escolhas. Isso nós precisamos fazer e muito. E quando vemos que de repente aquela escolha que ele vai fazer ali, não vai ser lá uma escolha muito boa, tenhamos sim a ousadia de pelo menos perguntar: filho, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que Deus quer para você? Você não quer pensar melhor? Pelo menos isso nós pais precisamos fazer. Então quando Isaque olhava para o seu pai Abraão, ele apontava e dizia: eis aí uma pessoa que impactou a minha vida. Eis aí uma pessoa que realmente marcou a minha vida. Por quê? Porque Abraão também ensinou a seus filhos que a maior bênção da vida é obedecer a Deus. E aí nós entramos numa passagem que vocês com certeza já leram e já choraram muito quando leram essa passagem. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Ali nós temos o versículo 2, onde lemos assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E aí no versículo 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão, ele ensinou, ele marcou a vida do seu filho, não apenas fazendo belos discursos, mas marcou a vida do seu filho com um exemplo de vida. Agora, nós lemos aqui uma ordem que Deus dá, uma ordem estranha aos nossos olhos, mas como assim? Um pai sacrificar o próprio filho, o filho da promessa? Queimar o seu filho como sacrifício? E o pai obedecendo cada palavra, cada vírgula que o Deus dele havia orientado, havia colocado para ele. Eu vou dizer algo que vai chocar você, porque isso que eu vou dizer é uma verdade que às vezes me choca. E a verdade é a seguinte: um pai que deseja marcar a vida do seu filho deve estar disposto a fazer grandes sacrifícios. E Abraão estava disposto a fazer grande sacrifício. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça daquele pai. E eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele filho. Deus estava conferindo a quem Abraão realmente amava uma tarefa muito complicada, muito árdua, muito difícil. Deus realmente queria saber se de fato aquele pai amava mais a ele do que ou a qualquer outra coisa, inclusive ao próprio filho. Era um teste, meus irmãos. Era um teste. Será que realmente Abraão estava disposto a sacrificar o filho? O coração de Abraão pertencia mais a quem? Ao Pai Celestial ou ao Filho? Amava mais a Deus ou ao Filho? E o pai seguiu obedecendo, seguiu orientado pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, seguiu adiante nessa ordem, neste plano. E claro, finalmente ali, nesse versículo 12, vem o alívio. Essa era a parte que eu mais gostava, quando a professora de escola dominical falava sobre isso. A minha saudosa tia Anice, que foi minha primeira professora de escola dominical, aí quando a minha tia ia falar desse versículo 12, eu ficava contente, né? Porque era a hora, ufa, quando Deus, através do anjo, manda dizer para Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É isso, meus irmãos. Abraão ensinando ao seu filho que a maior bênção da vida é obedecer, seja qual for a ordem de Deus. Obedecer, seguir, mesmo que seja sacrificar o próprio filho. Impactante. Aí eu queria, chegando no ápice dessa nossa reflexão, concluir a nossa conversa de hoje, citando para vocês um texto do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, a respeito do povo de Israel. E Israel representa o povo de Deus. Ali diz: o Senhor diz, quando Israel era criança, eu já o amava. Existe uma pessoa que realmente nos ama. Existe uma pessoa que realmente é o nosso verdadeiro Pai. E vocês sabem de quem eu estou falando. O Senhor Deus vivo e verdadeiro é o nosso verdadeiro Pai.
Lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Portanto, se hoje, dia dos pais, se vamos falar em pai, nós precisamos nos lembrar que Deus é Pai. Deus é o Pai que nos perdoa. Deus é o Pai que nos ama. Deus é o Pai que nos dá várias chances para acertarmos. Só Ele pode ajudar a ser o Pai que você deseja. Um pai como Abraão, pai que criou o filho Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento, pai que se preocupou com o futuro do seu filho, pai que se alegrou e festejou, esteve presente nas pequenas conquistas do filho Isaque, pai que apesar de amar Isaque de todo o coração, provou amar ainda mais o Senhor Deus. E desta maneira Abraão impactou a vida do filho Isaque. E Isaque aprendeu a tirar o chapéu para o pai Abraão. Isaque reconheceu a importância do seu pai, tal como a noiva que recebeu o chapéu do falecido pai pelas mãos da sua avó. Aquela filha reconhecia a importância e contribuição do pai para aquele momento importante que ela estava vivendo. Se o pai estivesse vivo, quem sabe, quem tiraria o chapéu para o pai seria a noiva e diria: pai, eu tiro o chapéu para você, obrigado por tudo. Quando eu olho para a maneira como Deus é pai, a maneira como Deus cuida de nós, a maneira como Ele perdoa nós, como Ele nos ama, como Ele sacrificou aquele que lhe era mais precioso, que era o seu filho, eu também digo para esse pai, meu Pai Celestial, para você, eu tiro o meu chapéu. E para vocês pais que estão aqui nesta manhã, nesse dia que é vosso, que é nosso, vocês sabem muito bem do que esta missão representa, o quanto isso nos dá alegria e satisfação, por maior que seja o trabalho que vem junto neste combo que é ser pai, dedicação, trabalho, esforço, sacrifício. Então para vocês pais, eu também tiro o chapéu para vocês, e para o meu pai, seu Adolfo, também tiro o chapéu para ele, porque se eu estou aqui hoje falando para vocês, pode ter certeza, eu devo muito a meu pai, porque é assim, os pais estão aqui para isso, meus irmãos, os pais estão aqui para marcar a vida dos seus filhos, e é por isso que nós também estamos hoje, filhos, tirando o chapéu para os nossos pais, homenageando-os, reconhecendo-os como presente de Deus, como dádivas do Senhor, pais que impactam a nossa vida e que nos ensinam o caminho certo, o caminho correto. Deus abençoe vocês, pais, vocês que estão aqui hoje, vocês que estão nos acompanhando nesse momento pela transmissão online que estamos fazendo, que Deus esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém.